Oi, gente, boa tarde. Cheguei no YouTube finalmente, meu primeiro vídeo aqui pra vocês. Inclusive, estou gravando no Zoom, porque eu sou o quê? Sou um iniciante aqui, gente. Então, eu vou pelo Zoom mesmo, que é onde eu sei que o negócio funciona. Quem sabe mais pra frente estarei gravando direto no YouTube, não sei, né? Mas enfim, queria dizer pra vocês aqui que eu abri o canal com a intenção de ajudar vocês, de ser um canal aí de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né? Um canal que você tenha ferramentas aí para lidar melhor com o seu dia a dia, ser mais feliz, ter uma vida mais verdadeira, uma vida que seja verdadeira pra você, né? Não com o que a sociedade fala que é certo, com o que os outros falam que é certo, mas que você tenha a coragem, a vontade de viver uma vida que é verdadeira pra você, que é autêntica pra você e que faz sentido pra sua vida. Então você vai ver muito aqui conteúdo sobre isso, autoconhecimento, conteúdos terapêuticos, espirituais, né? Inclusive tarô vai ter por aqui também, que é uma das ferramentas que eu trabalho, né? E eu vou hoje, então, contar tanto um pouquinho da minha trajetória aqui, quanto já trazer conteúdo, por que não, né? Um dos conteúdos que eu mais não, né? Que foi o primeiro, que eu mais trabalhei até hoje, porque foi o primeiro dessa parte aí de pessoas, né? De conhecer pessoas, de desenvolver pessoas. E que estabilizou o meu casamento, preciso dizer, e que a gente utiliza muito como autoconhecimento e também aí para os casais se entenderem, né, trazerem aí leveza para o seu dia a dia, e faz com que realmente muitas crises se resolvam, porque foi o que resolveu a minha crise no meu casamento aqui, já abrindo meu coração para vocês, no primeiro vídeo aqui, tá? É, eu primeiro. Que são, na verdade, vamos lá então, né? São os temperamentos, né? São os quatro temperamentos humanos. Eu sou analista de temperamentos e motivações humanas. Eu sou especialista nas 12 camadas da personalidade também, que é outro conteúdo que eu vou vir aqui trazer para vocês, né? Que é outro conteúdo, assim, que é maravilhoso. Mas aí esse deixa para outro dia. Como que eu comecei, então, aqui nessa área, né? Eu passei pelo que a gente chama de noite escura da alma aí na pandemia, né? Até então, minha formação, né, lá, depois que eu saí do ensino médio, é bióloga, né? Eu sou bióloga de formação, pós-graduada. Trabalhei em laboratório ali um tempinho, né, da minha vida, tanto com couro de peixe quanto com no laboratório de pesquisa de polvos, enfim. E aí depois eu fui professora por 4 anos e meio, né? De ciências, de biologia, de física e de química também. Dei uma palhinha aí entre física e química. E aí eu abri minha loja de roupa feminina em 2013 e fiquei até 2023, né? Na pandemia, em 2020, naquele caos, enfim, e daí minha loja acabou. Então, entre 2020 a 2023, faliu. Tive que fechar a minha loja. E também quando eu fui para casa, eu percebi que não fazia mais sentido, eu não me via trabalhando na loja por mais alguns anos, assim, sustentando aquilo, né? Já tava ficando pesado pra mim, já tava ficando difícil. E sempre foi meu sonho, foi a minha maior realização, né? Eu falo que quando eu abri minha loja, eu só tinha meu nome limpo, mais nada, um sonho, um nome limpo, né? Não tinha investimento, não tinha nada. E as coisas foram muito bem, deu tudo certo, até foi ascendendo, que eu digo, né? Foi aí subindo sempre, melhorando as vendas, tudo, mas era muito difícil, né? Eu não tinha compreensão nenhuma do ser humano, de mim, se eu tava fazendo certo, se eu tava fazendo errado, não tinha nenhum estudo voltado aí também para a loja, né? E como gerenciar, enfim, loucura. Só fui, sabe? Só fui, né? Ariana que sou, sanguínea que sou, ponho o pé que Deus dá o chão. Então, bora, vamos lá. E aí eu fui pro mundo, meu povo, fui pro mundo. E aí, enfim, na pandemia fiquei em casa, aquele primeiro baque, daí eu comecei a falar, nossa, é bom ficar em casa, né? O meu filho, imagina, eu voltei depois do puerpério, 30 dias, eu estava trabalhando, cara, né? A minha filha, eu tive ela na faculdade, né, com 21 anos. Então eu tive ela dia 6 de novembro, em fevereiro, não me lembro direito agora, se foi ali na primeira, na segunda quinzena, eu já estava na faculdade também. Fiz todo o meu TCC, minha mãe me ajudando com ela bebê e minha faculdade era integral. Loucura. Eu fico pensando, gente, como que eu dei conta só sendo, né, só pela graça de Deus, como a gente fala, né? E aí, imagina, eu não fiquei com meus filhos, não tive essa questão de curtir, muito, muito sempre na sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência. E uma coisa que sempre me pegou foi a minha vida profissional.
assim. Como eu constituí a minha família muito cedo e tudo, eu não tinha muitas essas questões de relacionamento ou de família e tal, porque eu já tinha conquistado, né? Depois veio a casa, veio o carro, que são as coisas materiais, assim. Mas a minha vida profissional ainda era uma questão, assim, apesar da loja ir bem, ainda era uma questão. Mas eu me realizava muito com a loja, com as clientes, né? E eu digo que hoje, olhando para minha história, assim, a minha loja como diziam minhas funcionárias, você tinha que ter um divã aqui, tipo, porque você não vem para vender roupa, você vem para conversar com as clientes, né? As clientes vêm para conversar com você, compram roupa esse mês, conta a história delas, no outro mês elas voltam, pagam a parcela, compram mais roupa, mas vem para te contar o desfecho da história ou contar a história, né? Então eu tive sempre isso, assim, tinha clientes que entravam na loja e abriam o coração e tal. Enfim, né? Assim foi. E eu nem percebi, tipo, não é que eu não percebia, assim, eu sempre gostei de conversar, né? Sanguínea, né, amor? Conversar com a gente. A pessoa conta história, a gente já dá pitaco na vida dela, né? Porque, tipo, você tá abrindo pra mim, eu vou contar o que eu acho, né? Aquele negócio. E aí, enfim. Mas não tinha essa noção do impacto com pessoas que eu ia jamais, gente, onde eu estou hoje, jamais eu pensei que eu estaria, mas graças a Deus cheguei até aqui porque agora eu sinto assim que eu tô no meu caminho graças à espiritualidade, né? Espiritualidade é tudo, gente, tudo. Vocês irão me ouvir falar mais sobre isso, só o começo aqui, só o começo. E aí, então, enfim, fiquei com a loja, veio a pandemia, aí fiquei em casa e falei, gente, eu não criei nem meus filhos, né? Eu nem fiquei com os meus filhos. Meu Deus, né? Eu acho que tá na hora. Eu gostei de ficar em casa, gostei de ficar mais em casa com eles também, apesar de todo o caos, né? Que foi a pandemia. Enfim, a loja faliu, eu tive depressão. Gente, eu já tive tudo que vocês possam imaginar. Eu tive síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão 3 vezes, eu tive depressão. Eu não vou nem tag, toque. Não vou nem falar todas as siglas, entendeu? Mas meu caminho também sempre foi essa questão emocional, né? Sempre foi muito emocional e muito exacerbada, digamos assim. Eu não tinha nem a inteligência emocional e nem me compreendia, né? Porque o autoconhecimento, a terapia e a compreensão sobre si mesmas é o que faz a gente caminhar para frente, né? E ter essa vida aí. E sempre tive uma inquietude, sabe, no meu coração. Não é isso, tá faltando, falta alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu sempre tive isso dentro de mim, assim, que nunca passava e só passou com a espiritualidade. Eu falo que todos os resultados que eu tive na minha vida foi por conta da espiritualidade e agradeço demais por ter trazido, trilhado, né? Trazido não, trilhado todo esse meu caminho, porque, cara, não. É, é só gratidão que eu tenho por ter chegado até aqui. Por isso que eu tô fazendo esse canal, assim, pra contar não só a minha história, mas que você dentro da minha história se veja nela, né? E alcance seus objetivos, que isso sirva aqui de ajuda pra vocês. Sabem que podem contar comigo não só aqui no YouTube, como no Instagram, né? No WhatsApp até, né? E que eu, enfim. Só agradecer por ter chegado até aqui. Eu tinha muito essa questão da inquietude mesmo. Busquei muito, gente, para chegar até aqui, muita coisa. E aí veio todo o caos. Tive depressão, sim, na pandemia. A loja faliu. Aí eu me encontrei. Fui, na verdade, fazer um curso no final. Foi o quê? Não, foi em 2020. Eu acho que eu sou rápida, né, amor? Ariana, não tem paciência, não. Eu não aceitava a pandemia, tá? Eu era uma pessoa que não tinha muita resiliência, não. Eu não aceitava a pandemia. Foi processos e processos pra eu aceitar a pandemia. Ó, doida. Né? Tipo, não, eu vou lutar contra isso. Isso não vai me derrubar. Guerreira. Ai, gente. Salvadora. Gente, treta. Não aceitava essa tal de pandemia, não aceitava. Falei, essa pandemia não vai me derrubar. E eu fui fazer um curso para eu poder organizar minha loja, estruturar minha loja, entender mais sobre processos, enfim. Um saco. Odiei. Eu, pessoa de humanas, como a gente fala, não rolou, né? Mas lá dentro é um curso enorme, gente. Acho que eu fiquei um ano fazendo esse curso. Lá dentro tinha um módulo que se chamava Personal Stylist. Pra quê? Me apaixonei. Estilos, cores, combinações. Eu falei, gente, é uma extensão da loja. Vou trabalhar com moda. Por quê? O que que era na loja, né? Por que que eu queria trabalhar com a loja? Porque eu tinha me decepcionado com pessoas. Olha só, tadinha, a menina da bolha, né? Ah, só ela que fica sentida. Eu falava, cara, esse povo, ser humano, povo difícil, né? Vou fugir deles.
vou trabalhar com o que? Com moda. Só que daí quando é com moda, você tá tendo pessoas. E na verdade é com pessoas, não é com moda. E aí eu fui para a área da consultoria de imagem, trabalhei o quê? Com pessoas. E aí eu fui aprofundando, porque daí já na consultoria de imagem, quando eu fiz a transição, em 2020 eu fiquei o ano todo em formação, fiz três formações, fiz duas formações de coloração pessoal e uma formação de personal stylist. Final do ano eu comecei a atender minhas primeiras clientinhas ali. Em 2022, em fevereiro, eu decidi que eu ia fechar minha loja de vez, assim, já tava difícil, mas sabe, né, gente, quando a gente passa uma transição muito grande, seja de trabalho, de vida, de tudo, a gente não consegue compreender muito bem as coisas, né? E aí também, toda a questão financeira, é caótico, né? É caótico. Aquele negócio, só quem vive sabe, né? A gente tá contando aqui, mas só quem vive sabe. E aí enfim, me apaixonei por essa área. Falei, vou trabalhar com moda. Maravilhosa, né? Vou sair da loja, toda essa questão de viajar, estoque, dobra a roupa, organiza a loja. Eu já tinha uma loja maior, né? Tinha duas lojas acopladas, assim, não tinha mais uma menorzinha, já tinha duas funcionárias. E aí eu falei, vou fechar tudo. Quero viver disso, né? Eu aí acabei que eu acho que eu fui encerrar minha loja tipo setembro de 2022, aí vim para casa com uma funcionária. Trabalhamos até abril de 2023 e com 10 anos de loja eu encerrei a minha loja, né? E fiquei apenas com a consultoria de imagem. Eu fui, gente, mergulhando na consultoria de imagem assim, porque não é uma questão muito lógica, tipo 2 mais 2 dá 4. É muito feeling, é muito você entender cliente, compreender a personalidade dela. Enfim, tinha técnicas muito boas, assim, tem técnicas muito boas, mas eu sempre tava, sei lá, aquele. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um buraco no peito, tinha um negócio assim que eu falava, gente, mas tem mais, eu quero descobrir mais. E foram assim, né? Eu fiquei de 2021 a 2025 atendendo como consultora de imagem e foi perrengoso financeiramente, vou falar. Não foi fácil, não. Foi fácil, não. Encontrei em 2022 minha mentora, Paula Marjorie, maravilhosa. Sigam ela no Instagram, que falava sobre negócios e espiritualidade, que me ajudou muito nesse processo. Estava depressiva quando eu entrei com ela, e ela foi um anjo na minha vida, sou muito grata a ela, né? Ao marido dela, o Edu, que são os meus mentores aí, maravilhosos. E eles me iniciaram toda essa parte de espiritualidade, que foi o que eu falo, começou aí a minha salvação, né? O meu retorno para mim mesma. E que a minha vida começou então a entrar nos eixos, né? Mas imagina, gente, já estamos em 2026. Isso foi em 2022? Perdão, 2022? 2021? 2022, mais de 2022 que eu conheci eles, né? Mas enfim, aí fiquei, a Paula, né, me assessorou durante todo setembro, foi crucial, né? Senão eu já tinha desistido. E aí eu fiquei, enfim, mas assim, dava, claro, né, gente? Tinha cliente, me dava um retorno, mas não era aquele retorno, entendeu? Porque minha maior frustração era, cara, eu construí desde 2013 minha loja. Em 2019, deu aquele boom, né? Eu mudei para um shopping, estilo galeria, assim, mudei para o shopping. Aí, nossa, tá vendendo muito. E daí eu ia comprar minha casa na praia, que eu falo, eu ia trocar de carro, tava assim, agora vai. E aí veio a pandemia e destruiu tudo. Tudo. Dívidas, todo aquele rolê. Me vi desesperada, né? Dívidas e, meu Deus, a minha profissão acabou e também já não queria mais aquilo. E daí, ai, caótico. Daí também eu penso assim, né? A gente quando tá nesses caos mentais, assim, emocionais, a gente não tem nem. Hoje em dia, eu faria diferente, fecharia assim, né? Foi do jeito que. Tudo no tempo certo, tá tudo sempre correto, né? Não, não vamos entrar nessa parte. E aí, então. Saí da loja, não. Eu, como consultora de imagem, fiquei ali perrengando, assim, mas aí eu tinha um negócio. Aí eu fui fazendo formações até eu encontrar. Uma amiga minha, que é outra anja na minha vida, que Deus mandou, assim, que a gente se encontrou. Eu falo, duas bruxas se encontraram, né? Que é a Vanessa Faraon, ela sempre foi me mandar vídeo no YouTube, assim, ela me mandou um vídeo que falava sobre imagem e o tal do temperamento e o tal do visagismo. Eu falei, que trem é esse? Hum. E eu me apaixonei pelo visagismo, assim, pelos temperamentos, do jeito que aquela mulher falou. E eu falei, cara, e dá pra conectar a imagem a uma parte da personalidade, que até então eu achava que temperamento era personalidade, né?
E daí dá pra fazer essa imagem mais com- conectada com quem a pessoa é, né? E aí trabalhar com a simbologia do Jung, né? E aí essa simbologia, né? Os símbolos visuais, né? O design que a gente fala, né? Os símbolos visuais, eles se conectavam com os temperamentos. E aí a gente lia o temperamento da pessoa através das expressões faciais, não, da face, né? Do formato do rosto, dos olhos, da sobrancelha. E aí a gente entendia o temperamento da pessoa, conectava a imagem, né, da pessoa, trazia os estilos, o que ela queria de modelagem, que ela se via, como ela se via bonita, as cores dela, e pegava o design ou a linguagem visual e conectava tudo isso lindamente, né? Então cada linguagem visual tem uma representação de um temperamento. Falei, gente, isso aqui é. Aí sim, 2 mais 2 deu 4. Aí sim, nossa, começou a ficar lindo, assim. A consultoria, as pessoas se agradarem, entrar naquele mundo fantástico, assim, trazer o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, porque era uma conexão maravilhosa. Só que aí a pessoa se via, e a imagem? Não, ela gostava do temperamento, amor. O temperamento começou a fazer sucesso. E aí, enfim, antes de fazer sucesso, o temperamento que aconteceu, né? Eu fui e falei, vou fazer esse trem desse visagismo aí. E aí eu fiz análise facial estratégica, fiz visagismo, fiz 2 formações em visagismo e eu amei. Amei. Até hoje eu uso pra fazer meu cabelo, sobrancelha, maquiagem, looks, tudo. É incrível, gente, incrível. Eu só parei de fazer porque eu realmente não, como eu entrei na questão das terapias mesmo, é isso, o meu lugar é esse, né? Mas quando vocês tiverem uma oportunidade, façam, é incrível, é a melhor coisa que eu podia ter encontrado na minha vida. E se conectava com os temperamentos. E aí me pediam para dar palestras, às vezes aulas, né? Enfim. Eu via que o galera se agarrava, não era na estratégia de imagem, era no tal do temperamento. E o temperamento começou a fazer sucesso. E meu marido tem mais sacada, assim, é colérico, né? Visionário, né? Ele tinha mais sacada sensível, você não tá entendendo, Silvia. O teu negócio é esse negócio de temperamento aí. Eu falei assim, é. E aí, nesse período, já por eu conhecer os temperamentos com base no visagismo, que não era minha formação de temperamentos ainda, né? Eu já ajustei algumas coisas no meu casamento, assim. Eu consegui, tipo, poxa, mas eu sou assim, ele é assim, minha filha é assim, meu filho é assim. E aí muitos dos conflitos já diminuíram, já se acalmaram, porque se eu sou assim, ele é assim, os outros são assim, eu não posso dar aquilo que ele quer que eu dê, porque eu não sou assim. Eu não funciono assim, eu não tenho essa compreensão. E eu também não posso exigir do outro que não é dele. E aí eu comecei a compreender minha filha, porque, tipo assim, nós somos todos quentes, né? Eu, meu marido, meu filho somos quentes, vocês vão entender na aula. E a minha filha é fria, a única que ela era fria, introvertida, introspectiva, concentrada, mu- vive a vida muito interiorizada. E aí aí estabilizou, entende? Porque eu tive essa compreensão, só que essa estabilidade ela dura um tempo, né? Porque depois a gente tem que melhorar enquanto pessoa, né? Tanto nós quanto os outros, né? Não é só assim, eu sou assim, você que lute. Não, a gente tem autorresponsabilidade, né? Até porque se a gente for só temperamento, nossa vida não vai pra frente, nós temos nossas fraquezas, né? Então eu falo que a gente tem que viver nossas forças e adquirir mais habilidades para continuar a vida aí, né? Não ficar também atrapalhando os outros. E aí, aquilo estabilizou, assim, já achei aquilo maravilhoso. Falei, gente, resolveu um problema na minha vida, que é isso, né? Eu me amei, eu me vi, né? Eu me achava muito melancólica e eu me vi na sanguínea e falei, meu Deus, sou eu, finalmente encontrei meu lugar no mundo. Aquilo respondeu todas as minhas perguntas, por que que eu era assim, por que que eu sempre fiz isso, as minhas fraquezas, meus problemas de organização, né? Que a sanguínea tem muito. Eu falei, cara, é isso, né? É isso. E aí eu. Ai, gente, tive até um. Não foi um déjà vu, mas tipo, eu já me vi fazendo esse vídeo, mas não estava preparada. Acabei de sentir que hoje estou preparada. É muito espiritualidade maravilhosa, né? Mas enfim. Aí, enfim, já tinha tido esses, né? E meu marido, muito visionário, enfim, colérico, ele falou assim: Silvia, é isso. Eu tenho a impressão que não tá entendendo, são os temperamentos. Eu falei, mas eu acabei de fazer transição de carreira. E aí, com o visagismo, as coisas começaram a dar certo também, né? Comecei a ter mais clientes, assim, não faltavam mais clientes, né?
e eu assim, quando que foi minha formação? Eu tinha passado por momentos muito ruins financeiramente mesmo, gente. Nossa, aperto, tá? Aperto. Aperto. Não vamos nem entrar nesse rolê, né? E eu falava assim, gente, já tem 30 e poucos anos, nada vai dar certo na minha vida. Não deu certo. Gente, eu vou depender dos outros a vida inteira, como que pode, né? Mais um revés. Gente, isso me dava sofrimento, vocês não tinham noção. Por quê? Porque também meu valor estava no meu trabalho, né? No quanto eu produzia, né? E não em quem eu era. Mas enfim, muitos vídeos rolarão por aqui para vocês terem essa compreensão. Tenho certeza que vai ajudar vocês, porque eu só venho falar aqui com tanta autoralidade, com tanta firmeza, porque eu vivi tudo isso, né? Eu vivo tudo isso todos os dias, né? E dá muito resultado na nossa vida, assim. E aí, enfim, eu falei, meu Deus, mais uma transição de carreira, vou ter que fazer uma formação de temperamentos agora. E, cara, a galera ama, né? A galera se via, né? No Instagram também, era sempre muito difícil aumentar o número dos meus seguidores com consultoria de imagem. Gente, viralizou um vídeo, um Reels meu de temperamento, porque as pessoas se veem, as pessoas adoram se ver nos temperamentos, elas começam a compreender tudo, todas as pessoas têm explicação, gera mais empatia, né? E aí, tanto que os números de seguidores aumentaram muito por conta dos temperamentos, né? E aí, enfim, comecei até a me destacar um pouco. Enfim, comecei enfim, trazer frutos. E aí eu falei, vou fazer uma formação, vou me profissionalizar, né? Aqui, não que o visagismo não seja uma profissão, pelo amor de Deus, é excelente. Façam, quem quiser, se joga, só vai. Mas eu falei, não, vou ser analista de temperamentos e vou trabalhar com pessoas agora. Ó, quem não queria fugir, né, das pessoas, agora está trabalhando com pessoas. E aí eu fiz a formação, fiz o método MFB da Fernanda Boaventura. Super indico, pessoa extremamente profissional, um curso de extrema qualidade, não tenho o que falar. O preço compensa, um preço justo pelo que a Fernanda faz. Pessoa excelente. Aí eu fiz a formação, me apaixonei. Gente, eu passei o carnaval estudando do ano passado, eu devorei assim e parecia que eu tinha facilidade para aquilo, sabe? Foi uma das ferramentas assim que eu falei, cara, é para mim, isso aqui nasceu para mim, é meu. Assim, eu me vi muito assim. E temperamento, gente, eu vou falar uma coisa, ou que você ama ou você odeia. Entendeu? Ou você ama ou você odeia. Enfim, eu vou vir aqui hoje eu vou fazer um vídeo para vocês entenderem qual que é o seu temperamento, né? E aí depois eu vou sentir, que agora eu vou no sentir, né? Porque eu sou espiritualista aqui. Se eu vou fazer os vídeos separados de cada temperamento, pra gente poder falar bastante de cada um, ou se eu já trago pelo menos uma palhinha aqui de cada um, né? Enfim, vamos vendo no vídeo, no decorrer do vídeo. E aí, gente, eu me joguei nos temperamentos e aí finalmente minha vida começou, encontrei meu lugar no mundo, minha vida começou a mudar, eu comecei a ajudar as pessoas. Eu, né, passei pelo processo dos temperamentos, eu fiz todo o meu plano de ação, eu amadureci o meu temperamento, eu fiz a ferramenta das 12 camadas da personalidade, porque na formação da Fernanda é os temperamentos com as 12 camadas da personalidade. Você sai com um plano de ação para cada temperamento, né? E para a pessoa que está em cada estágio das camadas da personalidade. Então eu subi as camadas da personalidade, eu devorei, gente. Eu fiz aqueles planos de ação como se fosse um mundo, assim, ó. E eu falei, cara, como é bom. Quando eu subi nas camadas da personalidade, quando veio a maturidade emocional, eu estava na camada de dependência emocional. Não estou mais, graças a Deus. Por sinal, são pessoas, muitas mulheres com dependência emocional, né? O meu foco são as minhas clientes, enfim, ó, a maioria das minhas ferramentas é, né, para cura disso, para sair da dependência emocional. E aí eu amadureci meu temperamento e eu falei, meu Deus, maravilhoso. E botei isso no mundo e dá muito resultado, e muda a vida das pessoas, dos casais, né? E aí, enfim, dá pra fazer com o casal, pra harmonizar, tem toda uma questão. Excelente excelente, por isso que eu tô aqui falando, porque foi a primeira. Aí o que aconteceu, né? Aí voltando pra minha vida pessoal. Eu comecei, gente, a ter treta com meu marido. Foi uma crise zona, assim, que a gente passou. Tipo, eu já tava com as malas, já tava vendo o quartinho pra ele se mudar. Ó, que eu tô falando no YouTube. Mas, enfim, tudo que servia pra ajudar vocês. E aí os temperamentos vieram estabilizar. Eu comecei a falar de como ele era, que ele é colérico, que eu era sanguínea, que a minha filha era fleumática, que meu filho era sanguíneo também, como eu.
E ele começou a ter essa compreensão, e eu comecei a ter essa compreensão, e as crianças mesmo começaram a ter essa compreensão, porque é muito fácil. E aí dá muito resultado, assim, e é resultado rápido mesmo, né? Porque você toma autorresponsabilidade pra você, não tem como. Pra você lidar com pessoas, gente, em qualquer âmbito, em qualquer lugar, é maravilhoso. E aí eu fui, estabilizei meu casamento, retomamos, saí da dependência emocional, fui pra maturidade emocional. E aí, então, isso também ajudou a estabilizar. Então, por isso que eu também vai ser uma ferramenta que eu vou trazer aqui, porque é maravilhosa, né? E comecei a fazer isso com as minhas clientes. Então, até hoje eu tenho a consultoria Rota da Alma, que é essa consultoria que traz duas ferramentas, são 4 encontros, né, de 1h30 até 2 horas, que tem 2 encontros de temperamento e 2 encontros de camadas da personalidade, que você sai com o seu plano de ação. E claro que eu sempre trago a minha versão terapêutica ali, se você precisar tratar alguma coisa, a gente já vai meio que tratando junto, né? E depois, se você quiser, você migra para terapia, enfim, vai para mentoria, para comunidade, enfim. Só vai, né? E aí, enfim, fui pra esse lado. E aí eu falei, não, mas agora eu vou fazer um curso de terapeuta, me tornei terapeuta comportamental. Depois eu fiz leitura, vibração Hertz, né? Leitura energética, para trabalhar também a questão de energia, então uma terapia holística. Veio o tarô, enfim, eu fui fazendo minhas formações, gente. Foi formação, cá estou eu, né? Foram Hoje sou terapeuta, trabalho principalmente com terapia mesmo, né? Que é a terapia Rota da Alma, que é onde eu coloco toda essa minha bagagem aí de estudo e conhecimento para tratar pessoas, né? E, enfim, também aí agora no final, né? Tem uma mentora também espiritual, faço uma mentoria espiritual e trouxe aí espiritualidade que tá, se eu já alcancei o patamar lá do mental e emocional, pra onde que eu vou? Espiritualidade. Espiritualidade cura tudo, ajuda a curar, né? A gente tem que sempre olhar pro corpo, né, físico, porque estamos encarnados, temos que olhar pra mente, pras emoções, pra energia, né? E pra espiritualidade, que é o que fecha, assim, um ser humano sem espiritualidade, gente, não tem como, tá? E vocês vão ver na camada da personalidade, lá nas camadas de personalidade, que tem um momento que é só a espiritualidade mesmo, que é. Ah, qual que é o propósito da vida, Sil? Qual que é a missão? O que que eu vim fazer aqui? Retornar para Deus, né? Sair melhor do que você chegou. Ser altruísta. Por isso que eu tô aqui nesse canal, né, gente? Não é à toa, porque quero que isso transborde aí, melhore muito a vida de vocês, que vocês se curem, evoluam, porque é muito bom sair desse lugar de sofrimento que a gente se encontra, né? Eu sei. Eu já estive aí, tá? Então é isso, um pouquinho aqui da minha história, onde estou, quem sou. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Eu gosto do Zoom por conta disso, né, gente? Porque a gente pode compartilhar a tela. E vamos falar sobre temperamentos, os 4 temperamentos humanos, né? Eu até falava assim, né? Os 4 temperamentos humanos e os conflitos da vida real. Acho que tá dando pra ver, né? Eu, eu vou trazer os conflitos da vida real, vou trazer em outro momento, mas vamos assim, vamos compreender os temperamentos, depois eu vou me aprofundar mais em cada um. Vou passar os 4 temperamentos aqui, como você pode descobrir o seu temperamento, que é o melhor de tudo, e começar a estabilizar. E assim, gente, quando a gente tem esse olhar pra gente, a gente consegue ter olhar pro outro. E, peraí, deixa eu parar de compartilhar. Inclusive, a gente, como a gente tem um olhar limitado pra gente mesmo, a gente consegue muito mais ver o outro, entender o temperamento do outro do que o nosso. É sempre mais difícil. Por isso que temos aqui uma analista. Venha fazer sua análise de temperamento, né? Mas vocês vão ver, vocês vão reconhecer, é pai, é mãe, é prima, é tia, é amiga, é pessoal de trabalho, tá? Então aqui tem uma fichinha básica que eu já acabei falando aqui tudo pra vocês, o que que eu faço, né? Então o meu objetivo com o canal é trazer autoconhecimento, maturidade emocional e espiritualidade de forma prática para vocês, que vocês coloquem aí, consigam colocar em prática, ter realmente resultados e de forma fácil, né, gente? Ai, sem complicação, porque tudo é simples nessa vida. A gente que complica mesmo. Eu não entendi essa frase, tá? E aí, como eu falei, né, eu sou criadora desse processo terapêutico Rota da Alma porque eu coloquei tudo que eu sei, tudo que eu venho aprendendo, todo o conteúdo de espiritualidade, maturidade emocional, tratamento de dores emocionais e mesmo dependência emocional, autoconhecimento, né? Dentro desse processo terapêutico, então ficou bem completão assim.
Ficou incrível, né? E que eu venho trabalhando aí, trazendo tendo muitos resultados com as minhas clientes, né? Vamos falar sobre temperamento? Então, temperamento, gente, uma coisa maravilhosa dos temperamentos é onde há pessoas, há temperamentos. Então, a gente pode utilizar. Gente, eu estou em casa gravando, porque meu escritório é em casa, trabalho online, né? Então, se você ouvir uma criança pedindo um lanchinho da tarde, um cachorro latindo, é a vida, é assim, tá? Então, onde há pessoas há temperamentos, então seja você pode utilizar os temperamentos no seu negócio para você ter esse olhar de quem você é e como utilizar, né? Como ter um negócio autoral que tenha a ver com você, não ficar tentando entrar nas caixinhas aí e trazer muito mais de você, que vai ser muito mais leve, muito mais gostoso e muito mais fluido. Né, do que às vezes você tá fazendo um negócio ali que tem muito uma cara de uma melancólica, que é o oposto da sanguínea, que é muito difícil você sustentar aquilo energeticamente, né? Você pode utilizar com a tua equipe para harmonizar a equipe, você pode utilizar com seus clientes, né? Tá, meu cliente é assim, como lidar com ele, outro cliente é fleumático, como lidar com ele, outro cliente é sanguíneo, como lidar com ele. E aí você vai lidando com os seus clientes conforme o temperamento deles, né? Com você mesma e ter resultados como eu tive, né? Comigo, com seu marido, com a sua parceira, com seu parceiro, né? Com seus filhos, com a sua família em geral, né? Então, primos, tias, pai, mãe, enfim, e amigos, né? Então, é uma coisa assim que estabiliza todos, tudo. Você começa a ter uma compreensão de pessoas, né? Estudar sobre pessoas, conhecer pessoas, se conhecer é extremamente importante. E aí, o que que é, tá bom, se o beleza, o que que é temperamento? Então, cara, temperamento é sua natureza. Você nasce com temperamento e morre com o mesmo temperamento. Ah, sim, mas eu mudei, sim. Devemos mudar e evoluir, claro. Não somos só temperamento. Pessoa, nós somos seres humanos, nós somos complexos, não é mesmo? Então, não somos só temperamento, né? Então, o temperamento enfim, você nasce com ele, você morre com o mesmo temperamento, mas o que você muda é a sua personalidade, não é o seu temperamento. Tá? Então, essa natureza são seus instintos, são seus impulsos, são suas vontades íntimas, sabe? Sabe assim, ó, eu sempre fui assim, eu sempre fiz isso, eu sempre pensei desse jeito. Eu não sei de onde que eu aprendi isso, mas eu sempre fui assim, temperamento. Sabe quando você olha para um sobrinho teu e, né, ou para um neto, né, não sei, enfim, fala, né, fala assim, nossa, né, criança pequenininha ali brincando, você fala, nossa, igualzinho a avó, né? Nunca nem conheceu a avó. Quando nasceu, a avó já era falecida, mas é igualzinho, faz as coisas iguais, temperamento. Porque a sua natureza é natural, você nasce, é a sua essência, você nasce com um temperamento, que ele é mineral, já vou explicar por quê. Ele é fixo, ele é inato, você não precisa aprender. Ele veio configurado no seu DNA, né, que eu falo, brincando. E a partir do seu temperamento nasce a sua personalidade. Porque eu tenho um certo temperamento numa família, né? Deixa eu até abrir aqui a tela. Tenho um certo temperamento na minha família e tudo que acontece externamente vem sendo embutido em mim para transformar isso em personalidade. Então a minha personalidade ela nasce a partir do meu temperamento, mas o temperamento começa aqui. O temperamento é o solo, né? A personalidade ela é vegetal, ela cresce, se transforma, se modifica, morre, dá frutos e cresce de novo. Tanto que você vai sair desse vídeo aqui já meio diferentona. Sabe quando você vai para um curso, para uma formação, e aí você sai meio estranha, assim, você não consegue voltar a ser quem você era e não consegue ir para frente também, porque ai, também é sua personalidade se moldando, você mudou, né? Você mudou, então a personalidade se muda, molda, né? E aí, então, eu tenho temperamento numa determinada família. Então, a personalidade é vegetal, é tudo que é embutido. Cultura, língua, crenças, valores da família, enfim, tudo vai sendo embutido em você, nas suas experiências, né? Então, isso acarreta na sua personalidade. O temperamento, e se a personalidade é vegetal, o temperamento é mineral. O que que é mineral, Sil? Se você é uma pedra, né? Sei lá. Se você é uma pedra, não. Tem uma pedra. Pedra é mineral, certo? Se eu faço uma mesa de pedra, deixa de ser pedra? Não. Mudou o formato da pedra, mas continua sendo pedra. Então a gente muda a nossa personalidade. A gente acrescenta mais coisas, né? Camadinhas por cima desse temperamento. Mas o meu temperamento não muda, porque ele é mineral, tá? Então ele é o solo. Por isso que eu falo que o ser humano é complexo e temos 5 camadas. Eu trouxe alguns autores aqui, né? Então, são suas forças e fraquezas, é o que é. Às vezes esqueci de pôr aqui quem que falou isso, tá? O Ítalo Marcilli, né? Que é um psiquiatra renomado. Minha professora, inclusive, teve aula com ele.
quando depois trouxe os temperamentos pra gente. É tudo que sustenta a atividade psíquica que ele fala. O que que é atividade psíquica? Percepção. Então, como a gente percebe a vida tem a ver com o seu temperamento, a sua memória tem a ver com o seu temperamento. Então, por exemplo, eu que sou úmida, sou sanguínea, a minha memória é superficial, é breve. Eu lembro das coisas, mas não lembro tão nitidamente, não lembro de datas, não lembro quando ocorreu, tenho que ficar perguntando pros outros. Vou contar uma história, daí eu falo, como que era o nome do restaurante, amor? Aí ele fala, ah, era tal, porque ele é seco, né? Colérico, vai lembrar. Entende? Não é aquela coisa assim que eu sei certinho o que aconteceu. Tem pessoas que têm memória superficial, tem pessoas que têm memórias, né, impactantes que eu falo, né, marcantes, que todas as sensações boas e ruins vividas ficam marcadas nessa pessoa, né? A gente chama até de memória sui, às vezes. Então tem essa memória profunda, essa memória emocional, né? Então tudo que acontece daquela pessoa fica marcado, retido, então ela tem a memória até melhor, eu falo, né? O raciocínio, se o teu raciocínio é rápido, se o seu raciocínio é lento, né, tem a ver com com o seu temperamento. E quanto às emoções, há temperamentos mais emocionais, tem temperamentos mais racionais, então é a forma como você pensa, né? Claro, toda escolha nossa é emocional, mas há pessoas mais racionais, né? Por exemplo, assim, eu vou muito pela emoção, eu sempre decidi pela emoção, entendeu? Nunca foi pela razão. Pra mim é muito difícil decidir pela razão. Então é temperamento. Vontade, já viu que tem aquela pessoa que tem umas vontades no peito? Sanguíneo e colérico tem que essa vontade de expandir, de falar, de se colocar, de ir pro mundo, de fazer as coisas acontecerem, não fica muito parado, não fica muito quieto, não consegue observar muito. As nossas vontades partem do nosso temperamento também. E nossa intuição, há temperamentos mais intuitivos? É claro que todos nós somos intuitivos, é claro que todos nós somos médiums, todos nós somos paranormais. Todos nós temos uma intuição em que ela precisa ser afiada, mas por natureza tem alguns temperamentos que desde pequenininhos já são mais intuitivos e outros menos intuitivos, né? E temperamento é o quê? A base é o fundamento, porque a gente fala que tudo parte a partir do temperamento, né? Inclusive dos 6 aos 12 anos nós somos puro temperamento. Então, quando eu vou analisar alguém, eu peço que ela conte a história dela, porque eu preciso olhar exatamente para essa idade, para que eu analise ali os comportamentos dela e determine então aí o temperamento dela, né? É fixo porque não muda, é inato porque você não aprendeu nada, você sempre foi assim, né? É geracional, por que que não é genético, Sil? Porque genético teria que vir, deixa eu parar de compartilhar aqui, de pai e de mãe, né? Então genético é, sei lá, que nem eu, sou sanguínea, meu marido é colérico, a minha filha tinha que vir sanguínea ou colérica se fosse gene, que é 50%, 50%, né? A bióloga aqui. Então, aí seria genético. Porém, minha filha é fleumática. Então, temperamento é geracional. Temperamento pode vir de um tio, de uma tia, de uma prima, de uma avó, de um avô. E aí você vem com o seu temperamento, né? Pra mim, temperamento é uma ferramenta muito espiritual também, tá, gente? Porque eu sempre falo que temperamento aponta destino, temperamento aponta propósito, né? E de fato. Então, geracional é biológico, né? Então, Hipócrates, quando estava olhando para os temperamentos, quando ele estava estudando os temperamentos, quando ele descobriu os temperamentos, ele estava olhando para o corpo, para a fisiologia, para a biologia, e não para o céu, como falam que é astrologia. Temperamento não é astrologia, tá? É sólido, é mineral, porque é duro, é firme e é, enfim, minério, e é essencial, ou seja, a sua essência. Né? Rui Marim vem aqui falar que é uma constituição de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de uma pessoa. É fisiológico. É tão difícil a gente controlar nosso temperamento, nós somos temperamentais, né? Aquilo, né? O colérico, quando vem as emoções, vem que para frear aquilo é uma força extrema, porque é tão nosso, é tão fisiológico que é difícil parar, né? E aí, eu queria só deixar claro aqui também, então, trazer um pouquinho aqui das camadas do ser humano, para a gente não se confundir, né? Apesar daqui ser uma aula, o que que é personalidade? Como eu falei, é produto da biologia do ambiente, então, nascemos numa família com certo temperamento e tudo que vai sendo embutido em nós se transforma na nossa personalidade. A personalidade, então, muda, cresce, se desenvolve, evolui, dá seus frutos e morre e cresce tudo de novo, né? Novamente. O caráter, né? Temos a caráter, então aqui é discernir entre bem ou mal, bom ou ruim, né? E tem muito da moral e da religiosidade aqui também, né? Mas o que eu vou fazer, estou fazendo bem ou mal para aquela pessoa. Isso aqui é bom ou ruim. Essa hora de discernir é você tem ou não um caráter, né? Isso é caráter. Não irei fazer tal coisa porque irei magoar tal pessoa. Então não farei.
porque sou madura, não vivo pelos meus instintos, né? Eu falo que a pessoa que não consegue se controlar, ela é instintiva. Gente, eu não estou falando aqui daí de surtos psicológicos, por exemplo. Não, aí é uma disfunção mesmo, a pessoa precisa de ajuda. Mas assim, é a questão do caráter é isso, é maturidade, né? Então a maturidade traz o caráter na nossa vida também, né? Ah, nós temos as nossas crenças, nossos valores, nossas experiências, tá? Que vão se embutir aí também na nossa personalidade, tá? E o que que é comportamento, Sil? Comportamento é como como as pessoas te veem. É o que você faz e elas falam, ah, a Silvia é risonha. É um comportamento meu, eu dou risada, eu falo com a boca aberta, eu mexo as mãos, sou mais expansivo, falo pra caramba, sanguínea, né? Então, isso é um comportamento meu. Então, a gente analisa o seu temperamento, sua personalidade, seu caráter, suas crenças, valores, experiências através do seu comportamento. Então, eu vejo você através do seu comportamento. Então, se o temperamento é um. Ai, como que a gente fala? É um tipo comportamental? Só que é temperamental que eu falo, né? Então, qual é o seu tipo temperamental, tá? Trazendo uma pincelada da história, gente, que eu não vou entrar aqui, que não é pra isso, né, essa aula. Então, quem difundiu isso, quem descobriu foi Hipócrates, 450 anos antes de Cristo. Então, há 2.500 anos, né, por aí, a gente traz os temperamentos que dão resultado, porque para mim é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, não é só para você descobrir temperamento e o povo que lute. E você usar isso como bengala, muleta, não. É para te levar avante, à frente, para você se desenvolver, para você se compreender e ter uma vida mais em paz, tranquila, verdadeira e feliz, né? Hipócrates, então, foi o pai da medicina moderna, né? Ele se dedicou aí a olhar para a fisiologia, para a biologia, e ele começou a entender que tinham pessoas diferentes. Eu conto uma história, gente, mas assim, ó, é, é, é até um pouco, opa, um pouco estereotipada, digamos assim, mas é para vocês compreenderem, tá? Façam juízo aí. E eu gosto muito de história, porque eu acho que isso faz com que a gente compreenda o estudo e o conhecimento, né? Então, Hipócrates estava lá atendendo seus pacientes, né, médico. Chegava um paciente, ele falava, gente, vou pegar até o meu batom. Hum, Nível hidratante, uva. Hipócrates estava lá atendendo seus pacientes, chegava um paciente e falava, ó, você tá com problema no coração, você tem que tomar esse remédio. O sanguíneo, bora, vamos lá tomar esse remédio que eu tenho festa pra ir. Eu tenho muito que viver, bora ser feliz, entendeu? E ele ia lá, saía, tomava super otimista, bora tomar esse remédio, morrer a nada. Hoje não, entendeu? Aí falava, animadinho, mas assim, diferente. Vinha outro, e aí falava, você está com problema no coração, está aqui seu remédio. Colérico, falavam, bora, vamos lá, que eu tenho que até meio-dia bater 20 mil de meta aqui no meu negócio. Tem uma galera aí pra gerenciar, não tenho tempo pra perder, não. Bora, bora, tem que tomar o quê? 3 vezes por dia? Eu vou tomar 3 vezes por dia, isso aí, bora, vamos lá. Objetivo, racional, rápido, ágil, sempre com pressa. Sempre com pressa. Todo mundo é lento. Ele falou, diferente isso daí. Veio aí, então, nosso querido fleumático, vamos lá. Aí Hipócrates falava, ó, você tá com problema no coração, você tem que tomar esse remédio. Ele, tá bom, ok. Ah, você corre risco, sabe? Tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Se preocupar pra quê? Que pressa é essa, doutor? Me dá o remédio aí que eu vou tomar. Seja o que Deus quiser. Calmo, tranquilo, sossegado, não tem pressa pra nada. Fleumático. E foi diferente isso daí. E aí tinha, até então eu não sabia, tá? Já tô dando nomes aqui aos bois, né? Aí veio o melancólico, então, a melancólica falava, ó, você está com problema no coração, é seu remédio. Por que comigo? Isso sempre acontece comigo, tem que ser tudo comigo, doutor. Meu Deus, tem que tomar quantas vezes? Eu vou ter que pôr aqui, né? Não posso esquecer. Ele falou, diferente, sensível, profundo, inteligente. Pessoas diferentes. Tem uma coisa. E ele começou a mapear isso, entende? No final tem outra historinha boa dos temperamentos. Tá? Então, e ele falava o quê? Que a gente, dentro da tecnologia, tá, gente, que ele tinha na época, por favor, tá? Ele falava que a gente nascia num grande sopão de temperamentos, né? De fluidos. E ele falava que esses fluidos tinham um certo fluido que ele se exacerbava, que ele se excedia. E esse fluido que era então a nossa natureza, que era a nossa natureza temperamental. Então a gente nascia num sopão e um desses se destacava.
Na época, com a tecnologia que ele falava que a gente tinha quatro fluidos: o sangue, a bile amarela, a fleuma e a bile negra. Silvia, a bile negra não existe, não existe. A bile negra é o sangue seco, que é o melancólico. Então ele falava, quem tem mais sangue é sanguíneo, quem tem mais bile amarela que é colérico, quem tem mais fleuma, que é o líquido cerebral, é fleumático, quem tem mais bile negra é melancólico. Tá? Isso enfim. Se acendia, se exacerbava, vinha uma quantidade maior, era um excesso desse fluido, tinha mais desse fluido, digamos assim, no corpo, então você era daquele temperamento, tá? A ciência não, o conhecimento dos quatro temperamentos humanos não está dentro da ciência moderna. Está dentro da ciência simbólica, que era o que explicava tudo antes da ciência moderna. Dentro da ciência simbólica, se é símbolo, que eu adoro, gente, depois que eu descobri a simbologia. Adoro, né? Inclusive com Jung, que também estudo bastante, amo psicologia analítica, amo. E enfim, a simbólica dentro dela, é, era atribuído os símbolos eram atribuídos à natureza, tá? Então, por exemplo, o sanguíneo era referente ao ar. Então, quando eu olho o ar, o comportamento do ar, eu consigo mapear um comportamento sanguíneo. Se eu tenho fogo, é o colérico. Então, como o fogo reage, como o fogo funciona, como o fogo se comporta, é o temperamento colérico. O fleumático, a fleumática é água, a melancólica é a terra, e assim por diante eu vou explicar tudo isso. Tá, gente? Gente, já estou vendo que esse vídeo ficará grande, então eu farei outros vídeos sobre temperamentos, onde eu vou passar a ficha completinho, tá? Só pra avisar. Já spoiler dos próximos. Tá, se você falou, mas como que eu descubro o meu? Primeiro, para que você tem que olhar? Lembra também que é limitado, nós temos um olhar limitado para nós mesmas, né? Então é mais difícil a gente se ver do que ver os outros. Mas o que você precisa olhar para você? As suas reações naturais na infância, dos 6 aos 12 ou 13 anos, nós somos puro temperamento. Se eu não lembro de nada, então olha para suas vontades íntimas, para os seus impulsos, para como você reage às coisas naturalmente, sem nada te influenciar. Esse é o seu temperamento, é natural a você, tá? Depois, tudo que é comportamento aprendido. Então, por exemplo, se eu não falava bem em público, agora eu falo bem em público, no sentido de que eu era introvertida, né? Não conseguia me expressar direito. Então, agora eu consigo. Isso que você aprendeu é personalidade, não é temperamento. Porque temperamento é o que é inato, você sempre fez, você sempre soube fazer. Então, é teu, tá? Como que a gente então analisa isso? Né? Como que a gente chega nos temperamentos, digamos? Então, cada temperamento tem duas características básicas na matéria, tá? Ou é quente ou frio, ou você é úmida e seca. Tudo na natureza, vamos lá, tem duas características básicas na matéria. Esse copo de alumínio, ele é frio, né? O alumínio é frio, né? Vamos combinar. E seco, né? Não molha a minha mão. Frio e seco, duas características básicas na matéria. A água que tá dentro aqui do meu copo é fria e úmida, correto? Duas características básicas da matéria. Nós também temos duas características básicas da matéria. Eu que sou sanguínea, sou quente e úmida, tá? E é assim, gente, através dos aportes da cruz dos temperamentos, se você é quente ou fria, úmida ou seca, que a gente determina o seu temperamento. A gente nunca vai pescar, a gente vai entrar nas aulas das características depois, mas a gente nunca é, analisa olhando para as características, porque você vai olhar pela característica dos quatro temperamentos e vai falar: Nossa, mas eu tenho um pouco de tudo. Sim, claro, tu tem tua personalidade, né? Você teve suas experiências de vida, você viveu muita coisa, e claro que aquilo vai sendo embutido em você, mas não é natural, é aprendido. E aí você vai te confundir a mente. Por isso tem muita gente que fala. E, gente, pelo amor de Deus, não existe assim, ó. Aí eu tenho quatro temperamentos, uma porcentagem de cada. Aí eu tenho dois temperamentos. Aí eu tenho um temperamento e tenho dois adjacentes, que eu não sei nem falar esse trem. Não, gente, você tem um temperamento. Porque eu penso assim, ó. Se é uma ferramenta que vai te desenvolver, que vai melhorar a sua vida, pra que ter dois? Isso vai te confundir. Então, quer dizer, eu sou sanguínea, melancólica. É o oposto, tudo que eu tenho de fraqueza e força melancólica tenho é o oposto das fraquezas e minhas forças. Então quer dizer que eu tenho todas as fraquezas da melancólica e todas as fraquezas da sanguínea? Então para onde que eu vou? O que que eu faço com isso? Isso não resolve minha vida? Isso não é autoconhecimento? Isso não é ferramenta de desenvolvimento pessoal? E outra, se não for prática, se não for para melhorar a minha vida, eu nem quero. Vou dormir, ser feliz no simples. Vou ler um livro, vou viajar, vou comer uma comida que eu gosto. Então não tô estudando aqui para quê, né?
Gente, a sanguínea é explosiva, vocês viram, né? Do nada muda até a voz, faz careta. A gente acha que consegue disfarçar alguma coisa, consegue nada. E aí, vamos lá, então. Será que você é quente ou fria? As pessoas quentes, que são as coléricas e as sanguíneas, elas têm essa capacidade de expansão, de ir para o mundo, de expandir, de interagir, de conquistar, de fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, sei lá, eu tô com uma notícia na minha cabeça, eu quero contar, eu quero dizer, eu tô com um problema, eu ligo para as pessoas, eu falo. Isso é expansão, eu estou me colocando, estou expandindo, estou indo para o mundo, para a vida, né? Então, é... vou deixar vocês olhando a tela, eu acho que é legal. Conhecer pessoas novas, fazer coisas diferentes, né? Sair de casa, ver mais pessoas. Então, isso é expansão, eu me expando, né? Tá? E também tem uma velocidade de reação rápida. Então, pensou e fez, pensou e disse, pensou e falou, pensou e comprou. E eu sempre falo isso, que a dor dos quentes é: por que que eu falei? Por que que eu comprei? Por que que eu disse? Por que que eu fiz? Porque é impulsivo, é explosivo. Quando vê, já falou, quando vê, já fez, quando vê, já foi. Aí pede desculpa, né? Porque pisou na bola. São pessoas que se colocam, se declaram, falam, vão atrás das coisas, entende? E aí aqui também entra a questão da extroversão, gente, que pra mim a extroversão não é uma questão. Pra mim vocês confundem muito. Extroversão, a pessoa extrovertida pra mim é expansiva, porque a extroversão pra mim tem a ver com energia. Então, a pessoa que se energiza com pessoas, por exemplo, assim, pra mim fazer esse vídeo já tem uma maturidade. Eu gosto de ter gente pra eu conversar. Então, hoje, quando eu tava com uma cliente tete a tete ali com ela na sessão, falando sobre temperamento, eu adorei. Eu saí assim, ó, uhul, bora dominar o mundo energizada. Porque gosto de pessoas, me energizo com pessoas. É claro que eu não sou uma máquina, né, gente? Eu tenho meus momentos, eu vou pro mundo e daí eu me recolho, eu vou e me recolho. Tenho também minha bateria cessa. Com a idade, gente, cessa mais rápido, entendeu? Então, se você tem essa capacidade de expansão, essa velocidade rápida, a extroversão, que você se energiza com pessoas, você é quente, que são os temperamentos coléricos e sanguíneos, tá? Depois, se você é fria ou você é fleumática ou você é melancólica, o frio tem a capacidade de retração, de contração, de concentração. Então, o mundo, o expansivo, que é o quente, o mundo dele acontece para fora. O frio ele acontece para dentro. Então, tudo que acontece eu coloco para dentro, espero aquilo assentar, aquilo vai acontecendo, vou entendendo, vou compreendendo e depois aquilo volta. Então, por exemplo, você vai falar para duas pessoas, uma quente e uma fria. A quente, ah, não, entendi, peguei, é isso aí. O frio fica quieto, ouvindo, entendendo, compreendendo, retendo aquilo tem que assentar dentro dele, vai lá e fala. Então, às vezes você fala com uma pessoa que é fria, você entendeu o que eu falei? Calma, eu tô pensando. Geralmente a pessoa fala assim, ela é fria, gente. Aquilo ali tá acontecendo. E ela não tem necessidade nenhuma, né? Eu sempre dou o exemplo do elevador, né? Então tem uma pessoa fria dentro do elevador, chega a gente quente, abre a porta, bom dia! E o frio já tá lá dentro, meu Deus. Vai entrar, vai dar oi, vai dar bom dia. Mas também só dá bom dia, né, querido? Porque não precisava nem dar bom dia, que tá tudo bem aqui na minha paz, no meu sossego, sem falar nada. Daí ela fala, bom dia. Aí vai subindo, né? 4 andares já se passaram e a quente tá assim, meu Deus, essa mulher não vai falar nada. Não vai falar. Que agonia, me dá uma agonia não falar, gente. Já estamos no quarto andar aqui desse negócio, agora não fala nada. Aí você começa, gente, eu vou puxar assunto sobre o quê? Sobre. Vou comentar alguma coisa aqui, falar sobre o tempo. E a fria tá lá falando assim: não fala nada, pra que falar? Não fala sobre o tempo, pelo amor de Deus. Quando vê, aqui a gente já tá frio hoje, né? Choveu. E aqui a fria fala: mas ela não tem necessidade nenhuma de falar, de contar, de dizer. Tudo acontece interiormente, ela vai contar depois quando o trem já aconteceu, entende? Então ela não tem essa expansão, ela tem essa contração, tá? Depois, são pessoas que têm velocidade lenta, pensam devagar, falam devagar, fazem as coisas devagar, né? Então, são pessoas mais quietas, mais calmas, mais tranquilas, que não tem essa questão até de se movimentar muito. As tias, elas são mais paradas mesmo, são mais complacentes, são mais tranquilas, são mais, né? E enquanto o quente tá assim, alucinado, o frio tá ali, recebendo, escutando, falando no tempo dele, né? Então, são pessoas mais cautelosas, vamos combinar, né? Porque a gente é muito impulsiva, né? Daí a gente pede desculpa. Esse aqui pensa muito antes de fazer, analisa, né? Consegue ser um pouco mais perfeccionista, porque a gente é muito quente, muito bora lá, vamos fazer acontecer, depois a gente vê, né? Então tem muito esse movimento assim, também não se mexe muito, né? Que nem eu falo, é legal ver isso nas crianças, assim, porque elas são muito.
como eu posso dizer? Ah, espontâneas, né, gente? Então você fala assim para uma criança fria, minha filha, né? Eu vejo pelos meus filhos. Filha, né? Digamos, ela com 7, 8 anos, fica aqui que a mãe vai ali pegar um pratinho de comida pra ti e já volta. Quando eu volto, ela tá lá sentada de boa, entendeu? O quente, se é meu filho que eu boto na cadeira e falo, vem aqui daqui a pouquinho, a mãe vai pegar comida pra você. Ele já saiu, ele já vazou, ele já atravessou a rua, eu tenho que ir correndo atrás dele igual uma doida, entendeu? Porque ele não para quieto, não vai parar, tá? Então, essa é a diferença. Tem esse movimento de ficar, de estar, de permanecer, tá? Ela precisa analisar o ambiente, entender onde é que ela tá, pra poder falar, pra poder se expressar, sabe assim? Entrar em ação, reagir. Então, essas pessoas são frias, são as melancólicas e as fleumas. Segura aí. Você é quente ou fria? Segura essa informação. Já voltaremos aqui. E aí, depois tem a questão da outra aporte, que é úmido ou seca. Grande diferença entre os úmidos e secos, gente, é a memória. A memória da úmida é superficial, a memória da seca é profunda e emocional. Então, a úmida, ela não retém tudo o que te acontece. É superficial, é breve o registro, não tem registro emocional. Então, por exemplo, quando eu lembro, claro, ressalva para coisas muito marcantes, ou traumas, coisas ruins que me aconteceram, ou, por exemplo, muita felicidade, casamento, nascimento dos meus filhos, né? Uma conquista minha, uma viagem, aquilo vai ficar mais marcado na minha cabeça, mas eu não lembro aquilo que eu sou. Claro, se é trauma, a gente vai sofrer. Mas assim, eu tenho uma memória, mas não é tão clara, entendeu? Quando eu vou contar, por exemplo, uma questão, eu não conto com todos os detalhes, eu pulo ali um negócio ou outro. Aí vem meu marido que é seco para me lembrar. A pessoa que é seca, ela conta tudo certinho, a data, ela tem uma memória assim. Sabe? A gente não é ameba, úmido não é ameba, gente. Mas é que não tem tanta memória assim, sabe? É superficial mesmo. Ai, eu lembro, tá? Não lembro muito, entendeu? Então, a gente fala que o úmido não lembra de nada. Mas não é que não lembra de nada, né? Distraída, dispersa, esqueci, dá voada. Então, por exemplo, eu vou na cozinha pegar água, volto com sede pro quarto. Vou no banheiro, tem uma bolsa no meu banheiro. Que horas que é essa bolsa? Porque larguei lá a bolsa, esqueci que tava com a bolsa na mão, lá ficou. Vou sair, esqueci a chave. Vou sair, esqueci a bolsa. E sempre esqueço alguma coisa. Eu deixo as coisas em cima da mesa da cozinha. Ainda mais eu que tenho 3 tipos de sanguínea também. Faremos um vídeo sobre os tipos de sanguíneo, melancólico, enfim, todos os temperamentos aí depois. E aí esqueço tudo, gente. Deixo o pote da minha mãe da Tupperware em cima da mesa. Quando eu vou sair, esqueci o Tupperware, mãe. Cheguei lá, esqueci. Aí ficam tentando me lembrar toda hora. Sim, mas não esquece da coisa, né? Ainda mais que eu sou sanguínea, sou mais úmida do que quente, né? Meu filho sanguíneo já querendo se aparecer no do tchau. É assim, sanguíneo tá dançando lá, tá ouvindo música, tá tudo, gente. Opa, o que que aconteceu aqui? O que que fez um barulhinho? Só deixa eu ver aqui, gente, um minutinho. Não, tá tudo na paz do Senhor. E aí, é, enfim, temos essa questão, tá? Não temos TDAH, somos apenas úmidas, né? E por que que a gente não tem essa memória que ela fica registrada? Porque a gente envolve as outras pessoas, a gente se envolve nas coisas, nas questões. Então, se eu vou numa festa, eu vou viver a festa. Se eu vou contemplar o pôr do sol, eu vou contemplar o pôr do sol, entendeu? Então, eu tô envolvida ali sabe assim, vivendo agora, eu tô ali presente, eu tô experienciando aquilo, então não tem como ficar registrado isso na minha mente, tá? E outra questão dos úmidos é que pensa assim, né? A água e a fumaça, vai, porque a sanguínea é referente ao ar e a fleumática, que é úmida, é referente à água. Se eu ponho a mão na água, ela expande, minha mão entra e ela fecha. Quando eu tiro a minha mão, ela não fica marcada. E se não ficar marcada, essa memória é superficial, entende? E é, o ar, né? A fumaça, vamos pensar na fumaça. Eu vejo uma fumaça aqui, ponho a mão na fumaça, a fumaça envolve minha mão, quando eu tiro minha mão, a fumaça tá ali, ok, não marcou a fumaça. Então, tanto essa questão de não marcar, que é a questão da memória breve e superficial, quanto do envolver, né? Então, a sanguínea ela se envolve, ela é adaptável, ela é flexível. Então, por exemplo, eu vou numa festa, a galera tá mais uhu, eu fico mais uhu, porque eu sou adaptável, eu me adapto, né? Eu sou flexível porque
Eu não sou aquela pessoa rígida que o combinado não sai caro. Não, tá tudo bem, no meio do caminho a gente mudou de ideia, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu, né, dou mais chances para as pessoas, sou mais flexível, tá? E me adapto muito bem aos ambientes. Então, se as pessoas são mais quietas, mais calmas, eu fico mais quieta, mais calma. Se a pessoa é mais expansiva, eu fico mais expansiva, né? E o seco, então a umidade é isso, tá, gente? Memória breve, superficial e essa questão da adaptabilidade, da flexibilidade. A pessoa que é seca. Ela tem essa memória sua, essa memória emocional, essa memória profunda, tudo fica marcado, as sensações, as impressões nos momentos bons e ruins ficam marcadas. Então eu falo assim, quando você fez uma coisa boa para uma pessoa seca, ela guarda você no coração, eternamente grata. E se você fez algo que pisou no pezinho dela, não guarda rancor, porque rancor, gente, não tem a ver com temperamento. Todos os temperamentos podem ser rancorosos. O rancor tem a ver com, perdão, a secura tem a ver assim, eles não guardam rancor os secos. Eles guardam nomes. Então, em 2006, você vai falar tal coisa sobre mim. Não gosto, tem um pezinho atrás. E pra você recuperar a confiança dessa pessoa, tu que lute, minha filha. Tu vai ter que ralar aqui pra mostrar que tu é amiga dessa pessoa, porque ela guardou. Eu, minha filha, até esqueço que as pessoas avisaram pra mim. Quando eu vejo, já tô tomando mais 3, 4, 5 tapas na cara, porque a gente vai perdoando, vai indo, vai indo, vai indo. Que a gente é flexível, tá? Então, os secos têm essa questão de rigidez. Tem uma busca pela ordem, por controle, por organização. Então eles não compreendem. Tipo assim, a gente úmido vai indo que vai indo. Eu vou indo que não sei. No meio do caminho eu vou decidindo. O seco é assim, como que a gente vai, por que que a gente vai, quando que a gente vai, qual que é o horário, o ônibus vai estar lá, não vai estar lá, o avião. Não. Busca pela ordem. Tem tudo um sistema para fazer, não é vai fazendo. Entendeu? E ele é rígido, então ele não se mistura muito, entendeu? Então, se a galera tá o seco fica o por quê? Se a galera tá mais down e ele é mais quente, ele vai ficar mais quente e o povo que lute, entendeu? Não muda muito de opinião, o combinado não sai caro, o combinou tem que fazer. Tem essa questão do senso de justiça, né? Não foi justo. Sabe aquela criança que fala assim, não é justo comigo, mãe, você prometeu pra mim. Isso é um padrão de rigidez, você cura, eles não esquecem. Agora, a gente que é úmido, às vezes prometo as coisas pro meu filho e não cumpro, e eles falam: pô, mãe, você falou que aquele dia no shopping a gente não foi, né? Nem a criança lembrou que a gente ia no shopping e não foi. E eu falei: meu Deus, é verdade, eu ia. Entende? Ele não vai falar, ai, não foi justo. Não, se interteu, fez outra coisa, pra ele estar bom. Eu te falei que ia num lugar, não ia, fui em outro pra ele estar bom. Que é umidade, é a flexibilidade, entendeu? Os secos, não, você combinou comigo, por que você não vai fazer? Tem que fazer. Então, os secos têm essa questão da memória, do processo, da questão de rigidez, o senso de justiça e busca pela ordem. Então, são mais controladores, sim, são mais controladores. E aqui, então, tem a coisa dos temperamentos, porque, gente, temperamento, a gente chega na questão por aqui. Cruza os temperamentos. Não vá olhar a característica, vai dar um nó na sua cabeça. Você vai sair essa pessoa que vai sair falando que tem 2 temperamentos, 3 temperamentos, que tem 4 temperamentos e a porcentagem de cada um. Não existe isso. Eu sou analista de temperamentos. Estou aqui para te falar. Sai dessa loucura aí, porque você não vai te levar para lugar nenhum, vai te deixar mais, como é que eu vou dizer, confusa. E confusão não nos leva para lugar nenhum. A clareza, sim, tá? Então, por exemplo, ó, eu sou sanguínea, sou relacionada ao ar, né? Meu símbolo é o ar. Então, eu sou quente e úmida. Eu sou expansiva, eu tenho velocidade rápida, eu sou extrovertida, ok? Depois, então eu tenho aporte quente e o aporte úmido. O que que é umidade? É flexível, adaptável, memória superficial e breve, úmida, ok? Quente, úmido, sanguínea, ar. Se você é quente e seca, então se você é quente, expansiva, velocidade rápida e extrovertida, e seca, busca pela ordem, pela justiça, é rígida e memória profunda emocional, você é quente e seca, você é colérica, que é o fogo. Seu símbolo é o fogo, tá? Deixa eu ver que parece que parou de gravar aqui, gente. Não, tá tudo certo. Seguimos. Se você é úmida e fria, ou seja, se você é memória breve e superficial, flexível, adaptável e fria, contraída, introvertida e velocidade lenta. Você é fleumática, o teu símbolo é água, porque você é úmido e frio. Se você é fria e seca, você é melancólica relacionada à terra. Seco lembra memória profunda emocional, busca por ordem, por justiça e rígida. E fria, contraída, introvertida e memória.
Contraída introvertida e velocidade lenta. Ó, sanguínea aqui já deu uma esquecida breve, né? Vocês perceberam? Tá? Então é assim que a gente define. Não tem temperamento certo e errado, é a forma como a gente tempera a nossa vida, tá? Eu vou passar aqui, então, é, a ficha de cada um e depois eu vou aprofundando outros dias, tá? Então, sanguínea, gente, ela é relacionada ao ar. Então, o ar é leve, ele é fluido, ela é relacionada ao sangue, que o sangue é rápido, que chega em todos os lugarzinhos do corpo, né? O ar também, né? O ar, ele tá no ambiente, ele tem todas as arestas. Então, numa festa, a sanguínea cumprimenta desde o cachorrinho da entrada até o pessoal da cozinha, né? O ar a gente não percebe. Por que que a sanguínea fala tanto, gente? Porque a gente não percebe que a bichinha tá ali, né? Ela não, ela tá ali, é o ar. Mas falta ar pra você ver. Se a gente não sente. Então, né, a gente não sente. Então, assim, a sanguínea, ela, pra ela falar, ela precisa falar para dizer que ela tá ali, né? E é relacionada à primavera, que é alegre, que é colorida, que é divertida, né? Então, tô aqui com batom roxo e uma blusa verde, gente, sanguínea, né? Não estou dizendo que toda sanguínea vai ser assim, não, é só para você marcar, né? Então, como eu falei, quente e úmida, reage rápido e fortemente, não retém as sensações do que lhe acontece, é extrovertida e flexível, né? Forças. Se motiva facilmente, altamente entusiasmada, envolvente, se expressa bem, né? Então ela é o ela já acorda com sangue nos olhos, né? Faz amizade facilmente no ponto de ônibus, conversa com todo mundo, é comunicativa, é cativante, é prestativa, é alegre, é afável, é simpática, né? Carismática até dizer chega, criativa com imaginação ardente, né? Muita criatividade, né? Então eu falo assim que carisma você nasce, né? Nós sanguíneas, nós somos muito carismáticas, cativantes, então a gente cativa, né? A gente envolve as pessoas pelo nosso carisma, né? Pela nossa simpatia, né? Ai, pessoas queridas que somos. Aham. É, inovadora, otimista, então gosta de mudar as coisas em casa, sabe? É uma pessoa otimista, você fala assim, ah, aconteceu tal coisa, não, não fica assim, amiga, vai dar tudo certo, bora, vamos lá, né? É uma pessoa mais ágil, mais rápida, sabe? Brincalhão, faz piada, 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 né? Cuidado pra não fazer piada em velório, que não é legal, não ser inconveniente. Eu já fiz. Assimila as coisas rapidamente, né? Então você fala um negócio pra ela, ela já pegou, ela já bora, vamos lá, só que ela não é profunda, lembra que ela é superficial? Então, ela não se aprofunda muito. A gente conhece várias coisas, muitos conhecimentos, mas a gente não se aprofunda em nenhum. Só aquele que a gente quer muito, que a gente gosta muito. Né? E não costuma guardar rancor no sentido assim, que não é rancor mesmo, mas não guarda aquela memória, não fica registrado. Tá? Ai, Silvia, mas você voltou a falar com essa menina, ela falou mal de você. Ai, gente, ela evoluiu. Tá tudo certo, bora, vamos lá. Né? E daí pros rígidos, meu Deus, mas isso não é justo, a pessoa falou mal de você, como que você vai, né? E as fraquezas, então bagunceira, desorganizada. Gente, eu era extremamente. Eu falo assim, né? Eu tive uma criação mais regrada. E por um pai seco, meu pai melancólico, cultura japonesa, minha mãe já é italiana com índio, já mais, né, expansiva, sanguínea. E eu tive foi bom, né? Que eu falo pra minha personalidade foi bom. Mas em questão de essência, isso me restringiu muito, né? Então eu achava que era melancólica, por exemplo. Porque aí eu até queria ser muito parecido com meu pai, né? Todo aquele negócio do feminino. É, eu rolê para outro dia, outro vídeo. E aí eu achava que eu era melancólica como ele. E quando eu chego aqui, eu não me vi nas minhas forças, porque eu achava que eu era melancólica, eu me vi nas minhas fraquezas, amor. Foi nas fraquezas que eu falei que eu sou sanguínea. E foi quando eu fiz meu plano de ação e nas fraquezas eu me transformei que minha vida mudou. Maravilha, entendeu? Então eu era inconstante, eu começava as coisas, não terminava, começava a fazer natação, não terminava, começava a fazer exercício, não terminava, começava a me comer melhor, não terminava, nada terminava. Então a gente tem uma tendência de olhar pra vida e ser frustrada, porque a gente começa as coisas e não termina. Eu venho falar sobre os conflitos, os maiores conflitos de cada temperamento, eu venho falar. Pessoa impulsiva, né? Meu Deus, compra. Gente, eu era essa pessoa, não sou mais, graças a Deus. Inconveniente, chega chegando, fala alto, não percebe que tá atrapalhando, faz piada em velório, esse trem aí. Procrastinador, porque procrastina tudo que é difícil, tudo que é árduo, tudo que é cansativo, a gente procrastina, gente, porque a gente é leve, a gente quer leveza, a gente quer, entendeu? Tenho dificuldade, né, com esforço duro e contínuo, então, né, virtude da fortaleza é uma coisa que a gente tem que construir na nossa vida, né, meu povo? Porque a gente não continua as coisas, não fica ali no que é difícil, né?
indisciplinada, desorganizada, pode ser volúvel, né? Ah, eu vou ouvir uma opinião, vou por aqui, depois vou por... As pessoas acabam, né, induzindo muita gente, assim, por quê? Porque falta de maturidade, né? Superficial, não aprofunda as coisas, né? Julga rapidamente ter entendido alguma coisa, já sai fazendo, às vezes nem compreendeu, não aprofundou aquilo, não analisou aquilo, não pensou naquilo direito, já sai fazendo. Se distrai fácil, as pessoas acham que tem TDAH. O meu filho foi um que a escola achou que ele poderia ter TDAH. Eu falei, nada, sanguíneo, é sanguíneo mesmo, não tem, sabe? Mas tem essa facilidade de distração. É claro que se tem um prejuízo na sua vida, a sua distração te prejudica, você tem que olhar para isso, que pode sim que você tenha TDAH, mas temperamento não é transtorno, tá? Perde o foco facilmente, então eu tô aqui, né? Meu filho já ó, abriu a porta, deixou a cachorrinha aqui, já quero fazer carinho na cachorrinha, já tô me entretendo, já tô me distraindo. Fala muito e ouve pouco. Tô aqui já tem 1h10 falando, e tô falando, entendeu? E a gente. E aí eu comecei, né? Até por ser terapeuta, né, gente? Eu passei a escutar mais as pessoas, né? Aqui hoje, gente, eu não vou falar sobre desenvolvimento, aqui é mais para você se conhecer. E aí, nesse primeiro momento, eu quero que você olhe para as pessoas da sua família, quero que você olhe para você, eu quero que isso se consolide dentro de você primeiro, para depois a gente vai evoluindo, fazer que é a segunda etapa, né? Que é a autorresponsabilidade, o que que eu posso mudar, porque eu quero mudar, porque eu não aguento mais ser assim. Teremos aqui nesse canal, tá? A colérica é relacionada à bile amarela, que é aquela bile que destrói a gordura, a proteína, aquela coisa forte, o fogo, né? Então eu falo das coléricas assim que o fogo, gente, seja uma chama, seja uma vela, seja um incêndio, você não tem como passar pelo fogo e não perceber o fogo. Então são pessoas atraentes, são pessoas intensas, são pessoas que você passa assim, não passa despercebida, né? E tem essa sempre aponta pra cima, então tem uma força, né? E é o verão, né? Então, por que que é relacionado ao verão? Se a primavera é alegre, se a primavera é gostosa, se a primavera é sorridente, se a primavera é colorida, aqui o verão tem muito relacionado ao músculo. Então, são pessoas fortes, porque pensa que pra você andar no verão, no sol, naquela duna, naquela areia quente, você tem que ser forte como fogo, né? E aí são quentes e secas, né? Como eu falei, reage rápido e fortemente, uma pessoa extrovertida. Retém as sensações do que acontece, que é aquela memória profunda, e é rígida. Essa aqui é rígida. Tá? Forças. Expansiva, pessoa prática, né? Líder nata, desde pequenininha, já manda no playground, e lá fica falando, você vai pra cá, você é sua mãe, sabe aquelas brincadeiras sua mãe? É. Extremamente assertiva, porque é mais racional, né? A sanguínea é emocional, essa aqui é racional, então ela é mais assertiva, porque, isso, 2 mais 2 vai dar 4, então eu vou por aqui, pronto, né? Então ela é mais focada em objetivo, a sanguínea é mais focada em relacionamento, né? O raciocínio é rápido, muito rápido, pessoa intensa, pessoa enérgica, extremamente convincente, visionária. Então, você tá falando uma coisa pra ela, já tá fazendo aqui a soma, não sei o quê, já tá pensando lá no futuro, não vai dar certo. E ela tem fala um pouquinho seca, sabe? Aí você fala, pô, nem me escutou direito, vai falando que não tá certo, não vai dar certo, mas porque ela já tá aqui, ó. O raciocínio dela é muito rápido. Ela é assertiva. Ela é visionária. 2 mais 2 dá 4, meu bem. Não vai dar bom esse negócio, não. Ou vai dar ótimo. Vai, se joga, bola, põe o pé, Deus ao chão. Vamos lá. Gosto por desafios e competições. Então eu falo que você chega para uma amiga colérica e vai contar lá "Ai, que meu namorado, não sei o que. Ela passa o dedo na tinta e fala assim: nós vamos pra guerra, nós vamos pra luta, nós vamos resolver isso daí. Esse caso aí não vai ficar sem esclarecimentos. Esse não, assim, ó, não quer dizer que os outros temperamentos não sejam trabalhadores. Todos são. Todos são. Só que essa aqui é incansável. Essa aqui dorme 4 horas por dia, trabalha 18. E se deixar, ela produz, é uma máquina, né? Extremamente realizadora, né? Porque é mais racional, já tem que fazer, bora fazer. Ótima educadora, né? Mais sargentona, mais, né? Autoritária, mais mandona, no sentido bom, né? Não vamos passar aí dos limites. Pessoa de convicção e vontade forte, então aqui é 880 esse negócio de mais ou menos, de não sabe, não é com ela, ela sabe o que quer e pronto. Extremamente determinada e magnânima. Porque o fogo aponta para cima, né? Então tem aquele queixinho assim meio levantadinho. Eu falo que quando a colérica anda na rua, ela anda em linha reta e o pessoal que sai da frente dela, né? Porque ela não vai sair, né? Fraquezas, propensas à ira, a raiva, ao ódio, então quando sobe, né? Eu falo assim que as emoções vêm como uma avalanche e vai se enfurecendo, quando vê, puf, já deu um irou-se. Ah! Explosivo. Insensível muitas vezes, pode parecer sim,
né? Porque é mais racional. Impaciente, tudo é tempo, tudo é bora, o povo é tudo lento, tudo bora, 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 vamos lá. E você tá lá se arrumando, né? Então, temperamentos mais tranquilos, mais calmos e mais lentos, né? Como fleumático, melancólico, né? O colérico tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Por isso que eu falo que esse olhar de empatia. Você é rápida, você é rápido, mas o outro não irá ser, e tá tudo bem, porque Deus não errou quando nos fez e nos fez de formas diferentes, né? Irritadinho, pavio curto. Sabe aquele negócio assim, soltando aquele ditado, soltando fogo pelas ventas? Foi uma colérica, tá? Orgulhosas, né? E se não percorrerem um caminho de virtudes, podem se tornar propensos a vinganças. Por quê? Aqui tem muito essa questão assim, não foi justo, não acho correto, não foi justo comigo, então me vingarei, né? Né, por aí. Costumam ter pouco ou nenhum tato com as pessoas, né? Então, são pessoas que podem ter a fala mais dura, a fala mais seca. No fundo, essa pessoa ela só quer ser objetiva e prática, porém ela fica grossa, acaba sendo grossa. Então, muitas vezes a gente tem que ensinar essa pessoa a falar, né? Até essa um pouquinho mais de olhar de empatia, porque é muito diretiva, tá? Sarcástica, prepotente, imprudente, centralizadora, tudo ela sabe, tudo ela faz, tudo, né? E aí acaba passando às vezes pelos outros ou ficando até sobrecarregada, porque se tudo ela faz, tudo ela faz melhor, tudo ela faz mais rápido, ela centraliza tudo nela, né? Porque os outros não fazem bem. E arrogante por se verem sempre com razão. Eu falo que a colérica, na maioria das vezes, o colérico ele tem razão, mas do jeito que ele fala, ele perde a razão. Então, é tudo como. Você pode falar tudo o que você quiser, desde que você saiba como falar, né? Impõem seus pensamentos e fazem valer suas vontades. São pessoas muito fortes. E todos os temperamentos é o temperamento mais forte, tá? Preciso dizer isso. A melancólica aqui, então, que é relacionada à terra, né, gente? Peraí, que fica toda hora pitando esse trem. A melancólica, que é relacionada à terra, né? A bile negra, que é aquele sangue seco, que ele é mais duro, ele é mais frio, por isso que Hipócrates relacionou. A terra, que é essa terra vasta, essa terra fértil, a terra estável, né? Onde que a gente faz uma casa, gente? No ar? Na água? Até tem, né? No fogo? Não, na terra, porque a terra é estável, a terra dá aquela segurança para a pessoa. Ao outono, quando as folhas caem sobre a terra, né? Onde a natureza começa a descansar, traz aquela questão do aconchego do outono, né? E aí, então, a gente tem aqui uma pessoa que é fria e seca, então reage lenta. Ó, cansaço vocal aqui da professora, que já foi professora. Reage lentamente, introvertida, retém as sensações do que lhe acontece, então, memória profunda e emocional, e rígida, né? Forças. Pessoa extremamente organizada, metódica, detalhista, apreciadora da rotina. Essa aqui ama rotina, gente. Ama rotina, né? Pessoa profunda, saudosista, extremamente empática, criativa, leal, fiel, minuciosa, extremamente sensível, inclinada à solidão e reflexão. Ama, adora ficar sozinha na paz dela lá, sabe? Inteligência aguda e profunda, então eu digo que todos os temperamentos ele tem um dom divino, né? A sanguínea é essa questão de se relacionar, né? De falar, de se comunicar bem, então é uma ótima comunicadora. A colérica é aquela líder nata que nasceu desde pequenininha, esse é o dom dela, desde o do parquinho ela já manda na galera, né? Manda, não tem a ver com liderança, mas enfim, líder nata. E aqui a inteligência aguda e profunda, Einstein, né? Provavelmente seria melancólico, né? Então já nasce com essa inteligência. Aí você vê, quer dizer que os outros temperamentos são burros? Claro que não, gente. Mas tô falando que aqui é nato, sabe? Assim, já vem de fábrica, né? Eu não me considero uma pessoa burra, eu me considero uma pessoa inteligente pelo tanto que estudo. Mas eu estudo, é um esforço que eu faço, não é meu, entendeu? Sofre com frieza e ingratidão, porque são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais empáticas, então irão sim sofrer, né? Gostam de ter muito claro o que se deve ser feito e tendem a desaprovar as mudanças e planos. Então, assim, não adianta você falar para uma melancólica, vamos em tal lugar, né? Vamos em tal lugar, enfim, vamos fazer tal coisa, tá? Mas como, onde, por quê? Qual que é o passo? Como que a gente vai? Que horas que a gente vai? Por que que a gente vai? Tem que ter o passo a passo, né? E tem, tipo assim, ela é estável na gente, ela busca por segurança. Então, relacionamentos sólidos, coisas sólidas. Sei lá, tá numa viagem, mudou os planos do nada, atrasou alguma coisa, ela fica até meio perdida. Calma, peraí que eu preciso me. Não, tava no meu plano, por que que saiu do plano? Né? Então, assim, não gosta, tipo, combinado, não sai caro mesmo aqui, entendeu? A gente ia pra praia, a gente vai pra praia, a gente não vai pra serra, tá? Fraquezas. Forte tendência à tristeza e ao pessimismo.
Ai, aqui se vai ser, né? A sanguínea vai ser TDAH. A colérica vai ser narcisista. E aqui vai ser depressiva. Não tem nada a ver temperamento com transtorno. Tirem isso da sua cabeça. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então tem uma tendência à tristeza e pessimismo. Claro, né? Ela tem sempre esse olhar pra vida assim. Tipo assim, a sanguínea, ela sempre fala que o copo tá transbordando, viaja. O colérico, ele fala que o copo tá mais cheio do que vazio. A melancólica tem essa tendência de olhar pro copo vazio, gente. Ela vai falar, mas não tá tão bom. Mas olha só, se pendurou aquele quadro tá torto. Ela não vai olhar porque tá bonito, lindo, maravilhoso. Não, tá lindo, mas tá torto. Entende? E aí, por ter esse olhar sempre porque o copo menos cheio, ou porque por ser detalhista, né, gente? Por ser minuciosa, por ter essa inteligência mais alta, por ser muito empática, muito sensível, ela sente mais o ambiente. Ela vai olhar para os detalhes que ninguém vê. Eu falo assim, né? Que de todos, a melancólica estava no céu, que é a perfeição. Quando ela veio para a Terra, coitada, encontrou um monte de ser imperfeito. Então, ela que lute para aguentar a gente, né? Então, tem sempre isso. Tem, tá? Excessivamente analista, ceticista ou criticista, então analisa tudo demais, a gente não sai do lugar, tá? Indecisa, egoísta, no negativo, perfeccionista, né? Então, né, que eu coloquei, né? A sanguínea é a questão da inconstância, a principal fraqueza. Então, se a gente derrubar a inconstância, a gente derruba meio que as outras fraquezas por tabela, é mais fácil, né? A colérica, a fraqueza predominante nela é a ira. Então, se ela consegue controlar a ira, a mansidão, ficar um pouquinho mais mansa, ela consegue derrubar as outras fraquezas por tabela. Aqui é o perfeccionismo, porque pra essa aqui nada tá bom, nada tá. Não, e aí você se trava pelo perfeccionismo, entendeu? Então aqui, quando vence o perfeccionismo, as outras fraquezas se tornam melhores. Porque, gente, nós somos uma soma de forças e fraquezas. Jung fala muito isso. Não adianta eu não querer olhar para as minhas fraquezas, eu preciso integrar minhas fraquezas. A ponto de, na minha fraqueza, não me travar e eu dar risada que eu tenho ela, porque eu aceitei num ponto que tá tudo bem. Eu tenho luz e sombra dentro de mim. Não é que você não querer olhar para a sombra, não querer olhar para a fraqueza, não integrar a fraqueza. Porque se você não tem luz e sombra, se você não tem forças e fraquezas, você não é completa. E é a completude, né? A integração de tudo isso que nos transforma em seres melhores, que nos a nossa calmaria, a nossa compreensão é de quem de fato a gente é, e que a gente aceita isso e que a gente evolui na vida de fato. E as coisas melhoram. Tá? Materialista pode se tornar, então tudo é meu, minhas coisinhas, meu potinho, meu tapetinho, tudo. Pode. Um pouco mais retraída, né? Aqui a timidez vem muito assim como um exemplo. É igual o rancor, é um exemplo, não quer dizer que a pessoa é rancorosa, né? Então, retraída e tímida tem dificuldade de fazer amizades, tem poucas amizades, tá? E tem dificuldade de expressar sentimento. Então, é uma coisa que quando vem para terapia, essa pessoa, ou ela vem para consultoria de relacionamento, ou, se o parceiro é melancólico, ele fala, ah, ele não se expressa, ele não diz, ele não sabe, não conversa, não fala nada, fala as coisas, tem essa dificuldade de se expressar, tá? Ou ela mesma, tá? No caso. E para finalizar, minhas fleumas, minhas queridas fleumáticas, meus seres de água, eu falo que a minha mira é ser fleumática pouquinho menos intensa, né? É claro que eu vivo a minha essência, mas depois que eu entrei na questão das meditações, da vida terapêutica, espiritual, né? A minha mira é fleumática, tranquila, calma, pacífica. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? É a água, né, gente? Então. A fleuma aqui é muito referente ao muco cerebral, essa pessoa é bem racional, tá? Bem racional. Não é tão objetiva quanto a colérica, mas é racional. E você faz referência à água, né? Então, que nem eu sempre falo assim, quando a gente entra no mar, a gente tá lá, né, com a água até aqui o pescoço, você tá curtindo aquele marzão, a cabeça fora da água, ouvindo só as gaivotas, ouvindo passar, aquela calmaria, aquela tranquilidade. As crianças estão brincando lá na areia, lá no fundo, tem só um gritinho ou outro, né? E aí. Ali você fala, nossa, você olhar para uma fleumática, o rosto dela não tem nem muita. O rosto dela não se mexe muito, não. Não tem muita expressão, não. Cara de triste, cara de feliz, cara de alegre, é a mesma coisa para fleumática. A sanguínea já é extremamente expressiva. Colérico tem uma expressão, mas é mais seca, não tem tanto assim, né? A melancólica também é um pouquinho mais paradinha, mas é mais down, né? Depois eu vou dar uma aula sobre visagismo aqui. Vou! Adoro rostos, né? Os rostos dos temperamentos. É um pouquinho mais down, mais caidinho, porque é movimento terra, né? É. Sobrancelha mais caidinha.
Enfim, falaremos disso. Muitos vídeos. Gente, tô percebendo que tem muito conteúdo. Vou gravar um por semana, vai dar bom. E aí, o que que eu ia falar, meu Brasil? Porque aqui, ó, sanguíneo esquece das coisas. E aí, a fleuma é isso. Por fora é essa paz. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Parece que não tá acontecendo, não tem treta na vida dela, né? Aí. Você enfia a cabeça dentro da água e é um barulho, é uma correnteza, é uma vida. E tem boto, e tem tartaruga, e tem peixe, e tem tubarão, e tem baleia, e tem um povo que eu falo, né? Que mora embaixo da terra. E caótico. Então, assim, a cara dela é de nada, mas dentro é um turbilhão de coisas. Só que ela não externaliza muito, ela vive muito internamente. E é o inverno, é referente ao inverno, que é quando é silencioso. A natureza ela descansa, é tudo mais parado, estagnado, tá tudo muito dormente. A natureza está descansando para que venha a primavera, que é a sanguínea, né? Então, essas são características da flema. Fria e úmida, reage lentamente ou não reage, gente. Essa aqui é aquela que você tá assim no restaurante, dá uma briga ali e você não vai ficar olhando pra briga, né? Você fica conversando com a pessoa aqui. Mas você tá notando, tem ali rolando, tá rolando uma treta ali, né? Se precisar, a gente corre. E a filminha, ela tá batendo papo aqui contigo. Aí termina a briga, você fala assim: Você viu a briga ali? Quase fiquei com medo, tá quase pegando minha bolsa e indo embora. E ela fala: Que briga? Aqui, agora. Ali é nada, entendeu? Então, assim, ela reage lentamente ou não reage. Introvertida, não retém as sensações do que lhe acontecem, extremamente adaptável. Gente, eu falo, onde você colocar uma fleuma, ela performa. Agora surgiu uma mosca, que era o que me faltava. Forças, apaziguadora, diplomática, inimiga dos conflitos, tá tudo bem, tá tudo certo, por que que vocês estão correndo? Não tem urgência nenhuma. Nada é urgente, nada é para ontem, nada é para já. Prudente, sensata, pacificadora, resiliente, extrema. Gente, se você tirar uma filmática do cérebro, Jesus na causa. Tá demais. Você que tá demais, porque você conseguiu, muito paciente. Essa aqui, né, que nem eu falei dos dons lá, essa aqui é inteligência emocional. Já nasce com inteligência emocional, né? E também essa questão da diplomacia, né? Extremamente diplomática. É, reflexiva, tranquila, cautelosa, extremamente reservada essa. Discreta até na aparência. Pensa mais do que fala, não fala tanto, muito calma. Ama a zona de conforto. Essa aqui, pra você tirar da zona de conforto, meu amor, a água tem que bater na bunda, é nada, tem que bater no queixo. Aí ela vai, sabe? Coração bom, não se excita facilmente, então não tem. Tipo assim, a sanguínea, ela é muito intensa. Uhul! Vamos viajar! Comemora, sai correndo, entendeu? Essa aqui é uhul, bora viajar. Isso aqui é muito para uma flama. Nossa, isso daqui é tipo, ela tá soltando fogos por dentro, entendeu? Mas falta entusiasmo, falta uma espontaneidade, não tem uma espontaneidade, entendeu? Apreciadora da rotina da cooperação, extremamente intuitiva essa também, dificuldade, dificilmente se irrita com algo. Por isso que eu falo, gente, se você tirou uma filmática do prumo, você lutou, né, pra fazer isso. Fraquezas, lentidão, são pessoas extremamente lentas, lentas, lentas pra tudo. Falta de entusiasmo, desmotivada, alienada, apática. Então aqui tem que vencer a apatia, né? Na criação dos filhos, no relacionamento, tá bom, mas tá ruim, vamos empurrar com a barriga? Não, vamos lá, queremos um relacionamento bom. Então, essa apatia, esse desinteresse tem que ser superado. Acomodada, tendência a procrastinar. Então, assim, a sanguínea, ela procrastina por tudo que é difícil, tudo que é árduo, né? Aqui procrastina porque não tem vontade de fazer mesmo, quer ficar deitada curtindo só na praia, entendeu? Tipo, vou fazer pra quê? Aí, essa aqui, ela se sobrecarrega quando a vida ela vai acontecendo e ela fala, vou deixar pra amanhã, vou deixar pra amanhã, ela fica sobrecarregada porque daí um dia antes ela tem um monte de coisa pra fazer, porque ela procrastinou do nada, de graça, entendeu? Quer fazer pra quê? Acomodada, como eu falei, né? O que a leva a perder as oportunidades diante da vida. Então, não só pela procrastinação, mas pela própria apatia, pela própria indecisão, pela não querer muitas vezes sair da zona de conforto, acaba, tipo, apática perdendo aquela oportunidade, sabe? Passou, que nem eu falo no tarô, né? A roda da fortuna girou, você não pegou, amor, só na próxima, né? Pode ser muito influenciável, porque é extremamente adaptável e sofre com o efeito de tsunami. O que que é o efeito de tsunami, gente? Essa pessoa nunca fala nada. Ela não se move, ela não age. Então ela vai engolindo.
Ela vai engolindo, as pessoas vão falando. Como o mundo dela acontece muito interiormente, ela vai guardando. Então é um mar que vai recuando, que vai recuando. E quando vem, ela destrói, né? Qual que é a maior força da natureza? A água. E quando a água vira um tsunami, não tem pra ninguém, não sobra ninguém. Então, ela vai aguentando, e quando ela surta, ela mata. E rápido. Então, fleumas aprendam a falar. Vão resolvendo seus BOs, não fiquem procrastinando, porque não leva a nada. Mas enfim, essa parte de desenvolvimento pessoal com os temperamentos eu vou trazer mais pra frente, tá? Como eu falei, né? O temperamento pra mim aqui vem muito como uma chave pra você destravar várias portas dentro de você e fora de você, pra você entender quem você é e não uma muleta. Isso aqui é pra te libertar, isso aqui, se isso aqui começar a te encaixotar, saia desse lugar, não é pra isso que ele existe, tá? A pergunta que fica é: o que você escolhe fazer com o que você descobriu? Quando eu percebi que era por isso que eu não mantinha uma atividade física, eu fui fazer atividade física. Tenho vontade jamais, never, nunca. Faço porque preciso, mas escolho. Então, se eu tô deitada, toco o despertador, eu vou fazer atividade física. Eu quero fazer, não. Tirei umas férias aí nos 2 meses de atividade física, gente. Em novembro, dezembro, eu chutei o balde. Hoje já tá lá, 9 horas da noite, fazer atividade física. Voltei do ano novo. E é isso, né? É, você pode continuar a ser como te moldaram, né? Porque o que acontece? A gente é muito nossa essência, né, gente? E aí a gente vai indo pro mundo, a gente vai entrando em caixinhas, vai se moldando. Porque a gente quer ser amada, né? Então a gente vai se tornando muito mais o outro, muito mais o que a sociedade pensa que tem que ser, o que nossos pais dizem que a gente tem que ser e menos a gente. Então aqui é um retorno para sua essência, né? Então você vai escolher continuar sendo o que te moldaram a ser ou você escolhe viver quem você realmente é. E eu preciso dizer, eu estava muito longe do meu temperamento, né? Pense que a melancólica e a sanguínea são opostas. Eu estava vendo uma vida que não era minha. Uma personalidade que não era minha é muito difícil, gente. É muito árduo. Inclusive, traz tristezas, traz aí, conflitos, traz neuras pra gente, sabe? Esse sofrimento mesmo. E ser quem você é e viver a sua essência é extremamente gratificante. E é uma das chaves da vida. Então, essa é a primeira chave para você destravar. Esse vídeo é sobre isso. Espero que a minha história, né, tenha somado na sua vida, a minha história seja contribuição para você e com os temperamentos também, né? Então invista, né? Nós não somos só temperamento, gente. Invistam também na sua personalidade, né? Se fosse assim, eu só ia querer esperar o momento de eu fazer só um vídeo com pessoas e nunca fazer sozinha. Eu ia tela aqui, né? Não sei quem que vai ver aí do outro lado, mas eu ficaria nisso, entendeu? E não é sobre isso. É sobre eu construir essa personalidade mais forte. Minha personalidade sobressai, mas eu vivo sim a minha essência. Eu domino as minhas fraquezas, eu vivo a minha essência e continuo agregando mais habilidades, mais forças na minha personalidade. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, entre no meu Instagram, @silviawakiuchi, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima, até mais vídeos sobre autoconhecimento, maturidade, emocional e espiritualidade.